Hoje é o dia da Páscoa, todo mundo está comemorando a Páscoa. E não é nada mais que a gente já celebra todos os domingos, né? A gente está aqui, a gente celebra a vida dele, porque no terceiro dia ele não estava lá. Ele vive e por isso nós podemos viver. Então nessa manhã eu queria convidar você que está aí em casa para levantar do sofá e para louvar junto com a gente, porque ele está vivo e ele é a nossa esperança. Amém? Eita, você tá gravando aqui, né?
da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, veio pra curar, veio salvar e libertar. Do seu eterno sobre a morte triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo e vive em mim, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, veio o carpinteiro que por mim se entregou, eis o Cordeiro. Sua palavra é alimento, força do Espírito, mostra a direção do caminho, verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, veio pra curar, veio salvar e libertar. Seu eterno amor, sobre a morte triunfou. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo e vive em mim, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, veio o carpinteiro que por mim se entregou, eis o Cordeiro. Nós louvamos o Senhor, nós louvamos agora nesse dia tão especial. O Senhor está vivo, nós adoramos um Deus vivo. Aleluia! O Senhor merece que o seu nome seja levantado, Senhor Jesus, nessa manhã tão especial. O Senhor venha aquecer os nossos corações, Pai, porque o Senhor está vivo, o Senhor é real. Isso não é mera religiosidade, é um relacionamento contigo que nós temos todos os dias, por meio da cruz, por meio do Cordeiro. Isso foi possível. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te entregamos esta adoração, este louvor, e chegue até a ti, Senhor, e seja aceito que nós somos meros pecadores, mas estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Canta além do Senhor.
justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, do amor do Pai, para nós um caminho para ti. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, nascidos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Leva-me além, todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, do amor do Pai, para nós um caminho para ti. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, nascidos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto
estamos enfrentando um inimigo invisível que nos separou e isolou socialmente. Isso tem levado a muitas dificuldades financeiras às pessoas mais vulneráveis. Nós, como Igreja do Senhor, queremos socorrer nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Para isso, estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene em nosso prédio de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Você também pode entrar em contato conosco no telefone 5816-8189 e o WhatsApp 934843469 e saiba como fazer sua doação monetária. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Vamos nos aproximar em amor. Povo de Deus, povo de Deus, muito bom dia a todos vocês. Que dia, hein? Desculpa aí, gente, estamos nos acostumando aí. Tenha paciência conosco. Eu quero te saudar nesse dia tão especial. E que dia maravilhoso é esse? O domingo, aliás, todos os domingos nos faz lembrar da ressurreição. Não só hoje, mas é que hoje é um dia muito especial, o domingo da Páscoa, o domingo que nós celebramos que Ele está vivo, 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 Jesus, e vivo também em nossas vidas. Pessoal, e o tempo está passando e a saudade aumentando, é verdade ou não? Como gostaria de revê-los, de estar pertinho, mas por força maior, por obediência às autoridades, nós estamos limitados de nos vermos pessoalmente, mas estamos em sintonia. As atividades do culto pararam, mas a adoração não para, não é verdade? Porque o Senhor está procurando adoradores. Muito bem, eu quero saudar. Tem alguém aí visitando a gente, para não perder o costume? Um abraço para quem nos acompanha pelo culto online, pelo Facebook. Que Deus te abençoe e que seja um momento muito especial entre nós agora de manhã. Agradeço aqui a equipe que está nos ajudando no som, aqui minha família também, a Sandra, o Lucas, Laís, o Henrique, o João aqui no Face, o Claudinho lá atrás, e as 3 meninas lá, Marcela, Vitória e também a Bel. Prazer ter vocês aqui com a gente. Pessoal, nós também temos falado para vocês, Deus tem nos abençoado, quase todos os dias tem vindo pessoas doarem aqui alimentos, nós temos aumentado a quantidade da entrega de cestas básicas, tem surgido mais necessitados. Eu quero te encorajar a continuar trazendo de segunda a sexta, das 12 às 18 horas, nós estamos recebendo as doações, estamos também recebendo doações financeiras. O Tiago, querido nosso, é responsável por isso. E vamos continuar interagindo, apesar de estarmos limitados. E também, vocês sabem, essa questão de contribuição, tem muitas igrejas que exploram as pessoas, mas tem milhares e milhares de projetos maravilhosos, de pastores sérios, de gente séria, que está sustentando missões, implantando igrejas, missionários, obras de assistência social. A nossa igreja também continua nos bastidores a todo vapor para poder continuar. A igreja não se limita às 4 paredes, a igreja é muito dinâmica, a gente vê isso nas piores crises. E você que é membro da igreja, continue sustentando essa obra, até porque a obediência não depende das circunstâncias. A gente obedece ao Senhor, independente dos momentos bons
e momentos maus, conforme a proporção da nossa renda. Então, que Deus abençoe seu orçamento, que Deus abençoe sua casa, que Deus mantenha seu trabalho, e vamos estar firmes, porque Ele que é a nossa fonte de renda. Não é a empresa, não é o mundo corporativo, não é nossa capacidade de trabalhar. Quem nos sustenta, a nossa fonte inesgotável de todo bem é o nosso Deus. Eu quero convidar agora o Lucas, meu filho, para nos dirigir agora numa oração, e vamos dar sequência então ao nosso culto. Oremos, irmãos. Santo Deus, obrigado pela tua misericórdia, clemência diárias, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque tu és o único Deus. Abençoa-nos cada um em nossas casas, nos ajuda, Pai, a compreender o que o Senhor quer revelar para esse momento de quarentena, nos guarda no secreto, nos ensina, nos disciplina, para que quando esse tempo acabar, a gente seja uma igreja mais forte, relevante, para que isso transborde para as pessoas que mais necessitam, Pai. Nós clamamos por um avivamento real, amém, por pessoas chegando ao Senhor após esse momento, porque estarão desesperadas e ansiosas. Enfim, Senhor, faz a tua vontade, porque o Senhor é soberano, nos perdoa das nossas falhas, de colocarmos nossas ansiedades, medos e anseios na frente do Senhor, sendo que é o Senhor que controla o universo. Amém. Então, faz a tua vontade, Deus. Tu és santo, tu és o único digno, e essa Páscoa é sobre ti, Jesus Cristo. Tudo é sobre ti, Pai. Porque o Senhor venceu a morte, onde tudo estava dizendo não, o Senhor veio com um sim, Pai. E as suas promessas são sim e amém, como diz a sua palavra, Pai Santo. Tu és o Deus do Shalom. Venha com teu Shalom iluminar e incendiar cada casa que está assistindo agora com o poder do teu Santo Espírito, que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para nós aqui também. Tu és o único Deus, Pai. Nós te adoramos. Amém. Amém. Queridos, nós vamos dar sequência aqui. Se você esteve antenado aí na nossa divulgação, nós pedimos para você e sua família separarem em casa um pedaço de pão, um suco de uva, para podermos celebrar a ceia do Senhor agora de manhã. Então eu quero pedir para você também separar sua Bíblia aí. Daqui a pouco nós vamos ler uma passagem, e nesse sentido eu quero já deixar você preparado, até porque o Senhor Jesus tinha dito para os discípulos prepararem a ceia no cenáculo, e nós também preparamos aqui. Eu agradeço aqui pessoas que nos ajudaram, Darcy, Genilda, para que pudéssemos ter esse momento assim tão especial. E apesar de tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos ligados uns aos outros. Sabe, nesses dias eu fiquei pensando como foi importante, como o Senhor nos conduziu para que tivéssemos os pequenos grupos em casas. Nessa hora, a gente percebe a importância do cuidado mútuo, da conexão, ainda que virtual, de uns estarem orando uns pelos outros, de estarmos crescendo na fé, crescendo no compromisso, na intimidade com Deus, na busca pelo Senhor. Nós não podemos dizer que não temos tempo agora, não é verdade? Quem sabe Ele está nos levando ao exercício espiritual que vai continuar, mesmo quando essa crise passar. Aliás, eu gosto muito da palavra crise, por mais desagradável que ela soa. A palavra crise nos lembra da crisálida. Crisálida, que nos remete ao casulo da borboleta, que a lagarta entra em crise, num processo de dor, de encolhimento, de limitação. É como se ela morresse, a lagarta. E até para ela sair do casulo, é todo um processo dinâmico de
de dor, de contrações, para surgir uma linda borboleta. Então a crise fala da crisálida, que é o casulo, a mesma palavra. E nesse sentido a crise vai nos levar, vai nos fazer nos reinventarmos, a aprender outras maneiras, tanto de trabalho, como também de ser igreja, de aprendermos nesse momento o que o Senhor deseja para que nós alcemos novos voos. A crise paralisou, mas a adoração continua. E nós não podemos parar, meus irmãos. Até num culto como esse aqui, nós não podemos desenvolver uma mentalidade de espectador durante o culto, de assistir um evento. O nosso culto é interativo. Durante a semana tem que estar, eu falo assim, mas nem é a palavra adequada, é um estilo de vida nosso, a interação, o cuidado mútuo, tudo isso que eu falei antes. Até a ceia envolve uma participação sua em casa, celebrando a morte de Jesus por nós, a ressurreição dele na cruz por nós, a nossa generosidade em partilhar com aqueles que precisam, em cuidar da sua igreja, amar essa igreja, que eu não estou me referindo ao prédio, amar o povo de Deus. Quem nasce de novo, ama. Quem ama a sua igreja, cuida uns dos outros. E eu quero convidar você então, para a gente meditar agora de manhã. Até esqueci de falar, nessa crise gera uma insegurança nas pessoas, porque tem muita gente sofrendo sem ter a que se apegar. Tem um vizinho meu que está com coronavírus e ele mandou um WhatsApp para mim essa semana pedindo oração. Fiquei feliz da oportunidade de poder orar com ele, orar por ele, mandar recadinhos para ele. E nós, povo de Deus, nós temos uma mensagem viva, uma mensagem maravilhosa que nos mantém de pé, que nos sustenta, que nos enche de esperança. Eu quero convidar você para abrir em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então abre sua Bíblia, eu espero aqui, ok? 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. Nós vamos meditar nessa passagem. Apesar de ter a Bíblia no celular, eu gosto bastante dessa aqui, de manusear, de procurar, de sentir o cheirinho da palavra. Então, 1 Tessalonicenses está no Novo Testamento, depois de Romanos, depois de Coríntios, depois de Efésios, antes de Timóteo, bem antes de Apocalipse. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, ok? Irmãos, atenção, irmãos, irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, note bem, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio, eu vou falar de novo, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor por uns dias? Não, para sempre. E ele conclui no versículo 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que texto maravilhoso! Quantas vezes eu já preguei sobre esse texto em funerais, em momentos de luto. Mas eu quero aproveitar. Por que só funerais? É palavra de Deus para nós. É uma palavra de Deus que traz para nós, que devolve para nós aquela certeza de que todo cristão é orientado. Observe bem, todo cristão, toda cristã é orientado para viver alegre e confiante quanto ao futuro. Nessa frase é o eixo do que eu vou tratar agora de manhã. É o assunto principal que eu vou repetir para fixar em nossa memória. Todo cristão, toda cristã é orientado por Deus, nessa passagem aqui, para que você viva alegre e confiante quanto ao seu futuro. E como nós precisamos de uma palavra como essa. Como nós precisamos, nesses dias, de um espectro, de uma sombra da morte que paira sobre a humanidade. A praga está no ar, assim como o mal, a maldade está no ar. Esse mundo jaz no maligno. O inimigo de Deus veio destruir, matar, separar famílias, enfraquecer os lares, esfriar a nossa fé, nos distanciar de Deus. Não estou falando só, não temos só o inimigo que é a pandemia. Há outras forças inteligentes, manipuladoras do mal, que estão sabotando, conspirando contra a vontade do Pai. E foi nesse clima de morte, em que as pessoas estavam amedrontadas dentro de suas casas, os cristãos, logo após a morte de Jesus, com medo deles também serem mortos, machucados. Foi nesse clima de confinamento, quando os discípulos estavam ainda perplexos pela morte do Mestre, no domingo, um domingo triste. Mas foi naquele domingo que Jesus entra dentro daquela sala, daquela casa, e ele saúda com a vida, com a paz. Ele ressuscitou. E ele traz a vida. Ele traz uma mensagem de esperança para aqueles que estavam com tanto medo. E esse texto, para nós, vai nos ensinar duas razões. Eu poderia citar outras, mas eu quero me deter pelo nosso curto tempo. Há duas razões por que o cristão é orientado para viver confiante e alegre quanto ao futuro. As duas razões são essas que nós vamos falar agora de manhã. A primeira é por causa da ressurreição. Por causa da ressurreição, da promessa da vida eterna. E a segunda razão é porque ele vai voltar. São motivos mais do que suficientes para vivermos com muito otimismo e com muita esperança. A primeira razão para vivermos contentes e alegres, que essa primeira, a certeza da ressurreição, não fique triste diante da inevitabilidade da morte. É isso que esse texto está apontando para nós. Ele diz aqui, irmãos, não sejam ignorantes. E ignorantes aqui não é o sentido de que não sejam brutos, não sejam mal educados. A raiz da palavra ignorar é falta de conhecimento. Tem até a expressão gnos, que significa conhecimento. De que não sejam alheios, que não sejam desinformados. Irmãos, está falando para irmãos cristãos, para não serem ignorantes.
Até porque no contexto dessa igreja, os Tessalonicenses, que numa região acima da Grécia, eles viviam com medo da morte, porque eles aguardavam Jesus em vida. O fato de estarem aguardando Jesus ainda na geração deles, fez com que esse pessoal ficasse preocupado. E se alguém morresse, qual seria o destino? Jesus não viria para os vivos? Então ocorreu na mente desse povo dúvidas quanto a isso. Jesus vem só para os vivos e os que morreram? Então essa carta, primeiro aos Tessalonicenses, foi escrita com esse objetivo de esclarecer dúvidas a respeito da segunda vinda. E essa palavra, os que dormem, é uma palavra suave para falar, na verdade, está falando os que morreram. É um eufemismo, um jeito brando. Às vezes a gente fala para alguém, quando temos que dar essa notícia, que não é fácil dar uma notícia, ó, fulano faleceu. Então nós usamos eufemismos. Olha, Deus levou. Bem melhor, não? O Senhor promoveu. Então são maneiras que nós usamos para abreviar a dor. Então Paulo está falando aqui, até porque Jesus também usou esse eufemismo. Lembra quando ele falou, Lázaro dorme? Lázaro já tinha morrido, e eles falaram, se está dormindo, está tudo bem. Jesus falou, não, ele morreu. Então só para a gente ficar ligado no sentido dessa expressão. Não sejam ignorantes. Os que dormem, na verdade, o corpo dorme, entre aspas. Gente, nós vamos vivendo, os anos vão passando, vêm as doenças, vem o envelhecimento, as mãos começam a ficar trêmulas, os pés. Chega uma hora que parece que o corpo quer dormir. Na verdade, na sepultura, simbolicamente falando, está dormindo. O espírito não. O espírito volta para Deus. Aqueles que já entenderam que pertencem a Deus, o corpo volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Na presença do nosso Deus há consciência. Nós podemos lembrar daquela parábola, daquele Lázaro e do mendigo. Aquele mendigo, ele estava consciente, ele estava experimentando um bem-estar na presença de Deus. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 1, que ele tem o desejo de continuar com os irmãos e de partir. Que ele fala, se eu partir, é incomparavelmente melhor. Jesus disse para o ladrão também, do lado dele que morria na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, na presença de Deus, há consciência. Então, só para lembrar, eles eram ignorantes por falta de revelação bíblica. Você, eu, não temos desculpa para ficarmos ignorantes quanto a esses assuntos. Hoje, nós temos uma revelação completa, temos o Novo Testamento, temos o Antigo também. Eles eram gentios, não tinham acesso ao Antigo Testamento, que também fala do futuro da vinda de Jesus. E nós não temos desculpas. Então, tem livros bons sobre esse assunto, sobre escatologia, mas tem pessoas que ficam tristes. E, na verdade, entre os medos, a morte está no ranking, né? Um dos principais medos das pessoas é a morte. Temos muitas fobias, temos medo do desconhecido, temos decepções na vida, temos medo de desemprego, doenças, conflitos. Talvez algo nesse momento te assusta, e não só a morte. Agora, convém a gente lembrar que até o povo de Deus pode ser tomado por uma tristeza. Porque os discípulos, em Lucas capítulo 24, após a morte de Jesus, tinha 2 discípulos andando pelo caminho com semblantes tristes, carregados. Eles estavam muito frustrados porque Jesus tinha morrido. E naquele dia, foi naquele domingo que Jesus ressuscitou, ele se posiciona do lado deles, caminha com eles e vai conversando com eles, o coração deles vai aquecendo e Jesus vai falando para ele, convinha que o Filho do Homem fosse morto, fosse torturado, mas ele ressuscitou e os profetas, os salmos testificam a meu respeito. Então até os cristãos, infelizmente, podem ser tomados por uma tristeza
que toma conta que não deveria, porque Jesus estava ali aquecendo os corações deles. O que deixa você deprimido? O que deixa você triste? Sabe? Uma compreensão errada da morte gera tristeza. Uma compreensão equivocada da morte gera tristeza. Infelizmente, até no meio cristão, tem pessoas que nem gostam de falar sobre morte, sendo que ela é inevitável. Nós temos que estar preparados para esses momentos. E mesmo nesses dias, se o Senhor nos levar por algum tipo de doença, por alguma situação acidental, ainda assim, Ele está no controle. E preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Se não me falha a memória, é o Salmo 116 que vai falar sobre isso. E aqui convém a gente distinguir, irmãos, aqui no nosso texto, convém distinguir quem são os irmãos e quem são os outros, que na outra tradução fala os demais, que não têm esperança. Olha só, há uma distinção entre dois povos, os irmãos e os demais, que não têm esperança. Ele nem está falando de outras religiões. Ele está falando que para o povo de Deus há uma esperança e para os demais não tem. E mesmo os gregos não acreditavam na ressurreição. Quando Paulo, lá em Atenas, foi falar sobre a ressurreição, eles acharam que Paulo era um tagarela, que estava falando de algo que eles não concordavam. E há muitas ideias equivocadas sobre a ressurreição. Mesmo Sócrates, que falava da imortalidade da alma, mas ele falava mais numa especulação filosófica, mas os gregos não tinham garantia depois dessa vida, não acreditavam na ressurreição do corpo, porque eles acreditavam que o corpo era mau, a matéria era má. E até os existencialistas, eles falam que a vida é um absurdo, que o ser humano é um projeto falido, que morreu, apodrece, não tem mais esperança nenhuma. Que tristeza pensar assim, morreu, acabou. É o pensamento de muita gente em nossos dias. Algumas pessoas acham que vão se reencarnando, um ensinamento espiritualista, que vão se reencarnando, o tempo vai passando, numa encarnação, na outra, infinitamente, até chegar num ponto em que a pessoa vai alcançar a perfeição plena. Alguns creem numa doutrina que vão passar por um purgatório, que vão ficar lá quanto tempo? 1000 anos? 5.000 anos, 20.000 anos, se purificar. E quando termina essa purificação? Aqui nós estamos vendo uma revelação do Senhor, que os mortos ressuscitam. Os coríntios não estavam acreditando. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que se os mortos não ressuscitam, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé será vã. Vamos ter que jogar fora 2.000 anos de história, 2.000 anos de literatura, de arte cristã, 2.000 anos de hospitais, de assistência social, de movimentos de ajudar as pessoas. Vamos jogar tudo isso é sustentado em cima dessa base. A ressurreição é o pilar da nossa fé. Toda a igreja de Jesus, ela é sustentada em cima dessa verdade que Jesus ressuscitou. E aqui no nosso texto, há uma declaração, aqui no versículo, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, no versículo 14, a construção grega não permite dúvida. Talvez paira no ar, aqui, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, mas uma tradução mais feliz é essa: uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, ele vai voltar. Nós estamos ancorados, firmados nessa verdade. Não há dúvida para essa construção gramatical. É uma vez, e aqui ele faz um resumo de um credo: Cristo morreu e ressuscitou. A igreja primitiva tinha credos, tinha afirmações para consolar o povo. É a mesma que tem em 1 Coríntios 15. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa crença, essa afirmação é chamado credo apostólico, que na hora da luta,
na hora da dificuldade, da tribulação, da provação, ela é um credo de conforto. É um credo que nos conforta. Continuando aqui, a segunda verdade que nós vamos falar agora é sobre a volta do Senhor. A certeza do retorno de Jesus. Assim como a morte é inevitável, o retorno de Jesus também é inevitável. A história humana não vai terminar em fracasso. O mundo não está desgovernado. Deus não deixou de ser Deus. Precisamos lembrar sempre disso. Deus não caducou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Haverá um final feliz. Eu gosto de final feliz. Não sei você, como já dizia o Gerson, né? Não sei você, mas eu gosto de filmes de um final feliz. Você gosta também? Pois eu preciso te falar, apesar de muitas tristezas que virão sobre a humanidade, muitas mortes, muitas tragédias, o livro de Apocalipse fala sobre isso, mas há uma esperança bendita para o povo de Deus, e Deus, Ele está na sua paciência, chamando a nossa atenção, chamando a atenção desse homem desgovernado, desse homem sem escrúpulos, desse homem orgulhoso, desse homem autossuficiente, desse homem que se acha o dono de tudo. Deus está chamando a nossa atenção, como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis. O vírus não é um vírus de grande proporção, de grande letalidade, é um vírus relativamente fraco, mas ainda assim parou o mundo, paralisou o mundo. Talvez a Terra precise descansar, não? O planeta, as pessoas, parar para refletir. Nesse momento, tenho certeza que Deus está chamando a atenção da humanidade para essências da vida tão mais importantes do que o egoísmo, do que essa vida centrada em si mesmo. Haverá uma grande tribulação no futuro, que aqui em Tessalonicenses fala, capítulo 1, versículo 10, que a vinda de Jesus é para nos livrar da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Ele termina dizendo: esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E 5,9 também vai falar: Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus. E ele então, no versículo 16, dada a palavra de ordem, lembra que Jesus ordenou que Lázaro ressuscitasse? Ele vai um dia ordenar que todos ressuscitem. Gente, vai ser maravilhoso demais. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. A trombeta era tocada em Israel em grandes acontecimentos, momentos de guerra, momentos de alegria, tocava-se a trombeta, e aqui fala que o próprio Senhor voltará, vai descer dos céus, vai descer de maneira visível, audível. Não nesse momento agora, que vai ser o arrebatamento da igreja, eu já estou falando aqui da segunda vinda, ele voltará. Nesse momento é o arrebatamento da igreja, os que morreram vão ressuscitar primeiro, mas não estarão em vantagens, porque nós também vamos ressuscitar. Aqui fala numa ordem: primeiro os mortos, depois os vivos serão transformados. Haverá uma geração de pessoas vivas que vão ressuscitar logo em seguida aos mortos. Esses corpos dos mortos se unirão a seus espíritos, e nós, os vivos, já com corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus, vamos subir com eles e vamos estar para sempre com Deus. É uma esperança, gente, que não tem igual. É algo que vai acontecer de uma hora para outra. Nós cremos na vinda de Jesus como uma vinda iminente, pode acontecer a qualquer momento. Nós cremos que não precisamos do cumprimento de nenhuma profecia para Jesus chegar. Aqueles anjos falaram no momento que ele subiu: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus voltará.
Amém. A igreja tem aguardado esse momentoso, esse grandioso dia. Tito 2,14 fala para a gente aguardar a bendita esperança, educando-nos para renegadas as nossas paixões, dizendo não para nossas paixões. É para a gente viver em ardente expectativa, de maneira sóbria, de maneira justa, de maneira piedosa. Tito 2,14 a 15. Essas duas verdades são fundamentais para nos darem sanidade mental, para nos darem tranquilidade, para nos darem segurança, a certeza de que haverá uma ressurreição. Jesus abriu o caminho na nossa frente. E aqui fala que os que morreram, os antigos que morreram. Eu desejo ver minha mãe, desejo ver minha irmã, que já foram primeiro. Eu vou encontrá-las, eu não vejo a hora. Amém. E a volta de Jesus também. É para a gente viver de maneira otimista, esperançosa, meus irmãos. Então, que Deus conforte seu coração. Ele termina dizendo que o Senhor conforte uns aos outros com essas palavras. Isso é para a gente contagiar. Não tem um vírus de morte aí? É para a gente contagiar com a vida de Jesus, que neutraliza todos os nossos temores, que apaga esses medos que a gente tem. O contágio do Evangelho, das boas notícias de vida eterna. É isso que eu te desejo, que Deus nos use para contagiarmos o vírus da vida, o antídoto da vida, Jesus. Amém? Amém. Amém. Então nós vamos nos preparar para a ceia. Nós vamos ter uma música também, antes da ceia. Enquanto vocês aí estão se preparando, vamos ouvir, por favor, a banda Donato aqui, Donatos. Dê uma ajuda aqui. Esperança não se esvai.
O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A oferta pela culpa me Ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Dá um grito aí da sua casa. Opa. Ei, gente, que dia alegre, não é? É uma pena que a gente não possa ter aquele café suculento aqui de manhã, como toda a Páscoa a gente tem. Mas você está aí em sua casa. Outra coisa, não acostuma não, hein? Isso vai passar e a gente vai estar junto de novo. Que alegria essa música, gente. Fala de Isaías 53, da morte do servo sofredor, homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas maldades, os nossos pecados. Ele tomou-os para ele. Ele nos perdoa na cruz. A ceia fala disso. De um grande perdão, de um grande amor, de um grande sacrifício. A ceia do Senhor é para você que creu, que já entregou sua vida para Jesus. Você que tem aquela convicção que você pertence a Ele, está unido a Jesus, unido ao povo de Deus. É você que está conectado a uma igreja. A Bíblia fala: examine seu coração. Não somos nós que examinamos. Se você não se entregou a Jesus, você pode assistir aí na sua casa, seus familiares, você pode observar. Nosso desejo é que a palavra fale a seu coração, que vai nutrindo sua vida a ponto de você desejar também: eu quero me unir a Jesus, eu quero essa esperança para a minha vida. E você que já sabe dessas verdades, vamos agora agradecer a Deus. Eu quero que você na sua casa chama a sua família aí, vou chamar a minha também aqui. Vamos ficar aqui em pé, aqui à frente. A gente nem pode dar as mãos, né, pessoal? Mas é como se a gente desse as mãos. Quem puder do som também, pessoal do som, que puder vir aqui, vem aqui à frente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor em volta da mesa. Você está aí com a sua família? Fica aqui, João. João nos ajuda no Facebook. Abel nos ajuda no culto online. Tem mais o pessoal da mesa, Abel. E nós vamos olhar aqui para a ceia. Nós vamos olhar para a ceia, que simboliza, o pão, corpo de Jesus que foi partido na cruz. Esse pão aqui é de brincadeirinha, mas é um símbolo aqui. O suco simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Nesse momento,
Agradeça aí em sua casa pelo corpo de Jesus moído na cruz e pelo sangue dele derramado a nosso favor. Um de vocês aí na família, ore e agradeça a Deus. Nós vamos agradecer aqui também entre nós. Ok? Nós vamos agradecer, você agradece em sua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado de cada um. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos servir primeiro o pão. Aí você serve primeiro o pão em sua casa. Muito bem. Conforme as palavras do Senhor Jesus, Ele disse: comei, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Obrigado, Jesus. Ainda não tínhamos feito uma ceia como essa, longe uns dos outros, né? Com a nossa comunidade de fé. É a primeira vez. Mas o importante aqui, gente, é que Jesus está aqui conosco. Não é verdade? Ele é a razão da ceia. E Ele falou que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estarei presente. Ele está conosco, está aí na sua casa. Nós estamos celebrando a vitória sobre a morte. Ele triunfou, Jesus. Ele disse: bebei, é o sangue da nova aliança que é derramado por vocês. Obrigado, Jesus. Posso encerrar? Ele vive? Ok. Pessoal, graças a Deus, Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Nós vamos cantar essa música, encerrando. Quero agradecer esse momento que passamos juntos. Que Deus proteja sua casa, sua família. Que o Senhor livre do mal cada um de vocês. Que nessa crise nós aprendamos a depender do Senhor. Do céu não tem crise. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ó Deus, abençoe teu povo. Abençoe cada casa. Se tem alguém doente, se tem alguém assustado, se tem alguém deprimido, abençoe teu povo, Senhor. Pai, proteja os empregos dos meus irmãos. Proteja a fonte de renda dos meus irmãos. Aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que dependem de cada dia, de cada semana para levantar o seu sustento. Abençoe esses queridos, Pai, para que não falte. Abençoe as autoridades para que entreguem o mais rapidamente esse dinheiro prometido para as pessoas que tanto precisam. Proteja os desempregados do Brasil. Ó Senhor, socorre milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo tanto nessa crise. Visite, Pai, pessoas que perderam gente querida. Que o Senhor conforte e nos ajude como igreja a cuidar dos nossos necessitados e dos necessitados que chegarão a nós. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito continue com cada um de nós, agora e para sempre. Amém e glória a Deus. E ao final da música estamos encerrando